Vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Aula de matemática, semana 4. Essa aula é destinada para os alunos da oitava série, né? Eu ia falar oitavo ano, mas oitava série do EJA. Não se confunda, hein? Você que é do EJA, eu dou aula para a sétima e oitava série. Então, cuidado aí na hora de assistir os vídeos, tá bom? Não se confunda. Se você é da sétima série, procura no meu canal o vídeo destinado à sétima. Esse vídeo é destinado à oitava série, tá bom? Agora, se você quer assistir o vídeo da oitava série só para ver o que vai aprender ano que vem, semestre que vem também, não tem problema nenhum, fica à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando para vocês, alunos da oitava série, semana passada teve um feriado na sexta, Semana Santa, né? Sexta-feira da Paixão, e ficou uma atividade que nós deveríamos ter feito na sexta, ela foi passada para essa semana. Então, uma atividade que tem lá na plataforma de hoje, de quarta-feira, ela vai ser referente ao conteúdo da semana passada, tá bom? Se você tem dúvidas, é só assistir o vídeo da semana anterior. Aqueles avisos importantes, né? Toda quarta-feira, como hoje, tem a nossa videoaula e a nossa atividade. E na sexta-feira tem a segunda parte da atividade, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me procurar na plataforma, no YouTube ou no WhatsApp. Fica a critério de vocês. Estou sempre à disposição. Então, vamos para o que interessa. Na semana passada, nós vimos potências, né? 2 elevado a 3, 5 elevado a 2, né? 2 elevado ao quadrado, tá? Hoje nós vamos ver a operação que é inversa à potência, é a radiciação, as raízes, tá? Em geral, hoje eu vou mostrar para vocês as raízes quadradas. Por quê? Porque elas são muito importantes para vocês resolverem equações do segundo grau. Quando vocês forem aprender equações do segundo grau, nas próximas semanas a gente vai aprender, é muito importante que você saiba resolver uma raiz quadrada. Tá? E não só para equações de segundo grau, não, para várias outras coisas que vocês vão precisar, para vários outros conteúdos, física, química, enfim. Equações do segundo grau são muito importantes e para poder aprender a resolver esses problemas mais complexos, a gente tem que ficar ligeiro aqui na radiciação, tá bom? Então vamos colocar aqui. A radiciação, pessoal, é uma operação inversa, né, da potenciação. Como é que funciona a raiz quadrada? As raízes, né? Não só a raiz quadrada. Vou focar agora na raiz quadrada. Como é que funciona a raiz quadrada? Bom, vai aparecer esse sinalzinho aqui, esse símbolo, tá? Ele é chamado de radical, ok? Então, ele vai aparecer esse radical aqui, que é o símbolo da raiz, e dentro da raiz vai aparecer um número. Por exemplo, aqui. Aqui eu estou querendo a raiz quadrada do número 16. Tá, professor, mas como é que eu resolvo a raiz quadrada do 16? Vocês vão ter que pensar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 16. Aí vocês podem tentar fazer de cabeça. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4 é 16. Então, a raiz quadrada do 16 é 4. Por quê? É 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 vai dar 16. Então, raízes quadradas a gente resolve assim, buscando um número que multiplicado por ele mesmo vai dar o radicando, vai dar esse valor aqui dentro da raiz, dentro do radical. Tá? Vou colocar mais alguns exemplos aqui para vocês observarem. Ó. Eu coloquei uma tabela, essa tabela se chama tabela dos quadrados perfeitos. E por que eu coloquei essa tabela? Porque ela ajuda muito, porque ela é uma tabela da multiplicação de números iguais. Por exemplo, ó, 8 vezes o 8 é 64. Então, quando eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada do 64, vocês já vão saber. Qual é a raiz quadrada do 64? 8. Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Vou colocar aqui alguns exemplos. Ó. Raiz quadrada do 121. Se vocês observarem na tabela, vocês conseguem identificar. Opa, raiz quadrada do 121 é 11. Por quê? 11 vezes 11 vai dar 121. Ok? Pessoal, essa tabela dos quadrados perfeitos ela é infinita. Tá? Só que é muito importante que vocês saibam, pelo menos de cor, tá? Até o 20. É muito importante que vocês saibam até o 20 elevado ao quadrado. Tá? Então, a tabela dos quadrados perfeitos ela vai te ajudar muito a fazer algumas contas muito mais rápidas. Então, por exemplo, quando eu perguntar para vocês qual é a raiz quadrada de 225, você não vai precisar ficar tentando, nossa, 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14. Isso leva tempo. E tempo, a gente sabe que é importante. Né? Tempo é dinheiro, não é isso? Então,
é importante que vocês saibam essa tabelinha, pelo menos essa tabelinha, meio que de cor. Bateu o olho no número, já lembrou. Opa, raiz quadrada de 225 é 15. Raiz quadrada do 49 é 7. Raiz quadrada do 81 é 9. Tá? É importante que vocês tenham essa facilidade de lembrar pelo menos dessa tabelinha aqui. Não vou pedir uma tabela muito grande, mas é importante que vocês saibam pelo menos essa tabelinha meio que de cor ali. Tá? Pelo menos até o 20 ao quadrado é importante que vocês saibam. Vou colocar mais um exemplo. Ó. Raiz quadrada do 64. Raiz quadrada do 64 é o 8. Por quê? Porque 8 vezes 8 vai dar 64. Tá bom? Raiz quadrada do 324. Procura aqui, ó. Opa, 324. Raiz quadrada do 324 é 18. Por quê? Porque 18 vezes 18 vai dar 324. Então, vocês viram como essa tabelinha ajuda muito vocês? Então, é importante que vocês saibam, porque lá na frente vão ter problemas que a gente vai estar resolvendo contas tão grande que vai ser muito mais fácil se você souber rapidamente qual é a raiz quadrada de um número grande, qual é a raiz quadrada de 169, qual é a raiz quadrada de 144, de 400, sem precisar ficar fazendo continhas, ok? Então, é importante que vocês saibam, pelo menos, amadureçam na cabeça de vocês essa tabelinha aqui, ó. Fixem nela, tentem relembrar. Opa, peraí, deixa eu lembrar aqui qual era a raiz quadrada do 361. Aí eu dou uma olhada na tabelinha, mas é importante que vocês estudem bem ela, para que vocês fiquem craque na raiz quadrada e consigam resolver algumas continhas já de cabeça, tá bom? Agora eu vou colocar alguns exemplos aqui. Ó, coloquei 3. Pausem o vídeo nesse momento, não olhem na tabela e tentem resolver qual que é a raiz quadrada do 36, do 81 e do 400, sem olhar na tabela, tá bom? Se você conseguir, ótimo, muito bem. Se você não conseguiu, dá uma olhada na tabela e esperem a minha correção. Dá um pause agora que eu vou voltar para corrigir, ok? Bom, então espero que você tenha pausado aí, voltando agora para corrigir, tá? Pausa, façam. Agora voltando para corrigir, como é que fica? Professor, como é que fica a raiz quadrada de 36? Bom, olha só. Se eu tenho aquela tabela que eu mostrei para vocês meio que de cor na minha cabeça, eu sei quanto que é a raiz quadrada do 36. Eu sei que naquela tabela, 6 vezes 6 dá 36. Então, a raiz quadrada do 36, de cabeça, é 6. A raiz quadrada do 81, bom, tem que ser maior do que a do 6, né? Então, tem que ser maior do que 6. Então, eu sei que a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 vai dar 81. Se você tiver dúvidas, está na tabela. Basicamente tabuado. Meu 9 ficou bem feio aqui, mas vocês relevem aí, tá? E a raiz quadrada do 400? Também tem na nossa tabela. Eu sei que é o 20 vezes o 20, que vai dar 400. 20. Deixa eu fazer um 20 mais bonito, né? Por favor, que esse aqui está muito feio. Melhorou. Então, ó, vocês viram que eu não precisei fazer muito continhas aqui, eu não precisei ficar fazendo continhas. De cabeça eu sei, a raiz quadrada do 36 é 6, do 81 é 9, do 400 é 20. Isso ajuda demais. Então, deem uma estudada bacana nessa tabela, meio que decorem algumas coisas. Infelizmente, algumas coisas a gente tem que decorar mesmo para facilitar a nossa vida, tá? É igual tabuada, a gente meio que vai decorando ali para facilitar a nossa vida, para a gente não ter que ficar parando o tempo todo para fazer continhas simples. Então, deem uma estudada nessa tabela e fiquem craques nela, tá bom? O que eu quero que vocês façam agora é ir na plataforma, fazer a atividade de hoje, quarta-feira, e na sexta-feira você retorna na plataforma e faz a atividade dessa semana, tá bom? Beijo, tchau, tchau, até mais, bons estudos!